Oi, gente, bem-vindo ao canal do JB. E como é de costume, eu peço a você que dê um like, né, antes do vídeo. Mas se você gostou do vídeo, você se inscreva no canal, né, é só apertar esse vermelhinho aí, estamos conversando. Se desejar também, pode dar a sua opinião, gostaria de saber qual a tua opinião, o que é que você achou do vídeo, se você concorda, discorda, enfim, para a gente sempre estar melhorando o nosso panorama de discussão aqui no canal, ok? O fundamentalismo do nosso dia a dia. O fundamentalismo ele parece morar bem próximo ao sectarismo, ao legalismo e ainda há aqueles que querem chamá-lo de conservadorismo. Ah, eu sou conservador. Bem, esse aí é um outro assunto que nós vamos falar em outra oportunidade, mas que a ligação ela é marginal com a questão do fundamentalismo. Não é direta. O grande problema do fundamentalismo é que ele não entende o fato de haver pessoas com verdades diferentes, com interpretações de coisas diferentes, com leitura de mundo diferentes. Mas o que vem ser, assim, o fundamentalismo? Como é que ele se apresenta em nossa sociedade? É preciso entender, assim, que o fundamentalismo ele está presente em toda e qualquer estrutura social em que nós vivemos. Apesar que nós vamos gastar mais tempo aqui falando sobre o fundamentalismo religioso. E como sempre, a gente trabalhar com essa aproximação, falar daquilo que nós conhecemos, que está mais próximo de nós, né, em nosso dia a dia, para depois a gente se distanciar um pouco. O fundamentalismo religioso, ele existe mais acentuadamente nas religiões monoteístas, quer dizer, as religiões que acreditam em apenas um Deus, as religiões de salvação e que possuem um livro sagrado, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Nós precisamos entender também que a culpa não é do livro sagrado, porque ele não é fundamentalista em nenhuma dessas três religiões. Quem são fundamentalistas são as pessoas que os leem, são as pessoas que usam esses mesmos livros. O fundamentalismo ele é avesso à interpretação, porque acha que deve-se entender o livro, falar com os textos, sem a necessidade de uma interpretação. O literalismo seria a leitura correta das escrituras. Isso é meio esquisito, né? Eu falava essa semana com os meus alunos sobre o judaísmo, né? Porque um aluno me pergunta essa questão da mulher estar menstruada e o homem não poder tocar nela. Como assim tocar? Bom, aí a gente vai caminhar por várias frentes. Se o tocar é tocar no braço ou tocar em relação às questões sexuais. Bom, mas se for tocar no braço, vocês vejam que isso é válido para uma época específica. Hoje você toca em pessoas no ônibus, você conversa com a sua namorada, com a sua esposa, elas estando menstruadas sem problema algum. Você vai se tornar impuro e pior. Como é que você vai saber que esta mulher está no chamado naqueles dias? Então aí que há necessidade de uma exegese, de um uso da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e usar outras ferramentas de interpretação para entender o que acontecia naquela época e por que o escritor falou essas palavras naquela época, 2000 anos, 3, 4 mil anos antes de Cristo, antes que nós pudéssemos ter esses livros nas mãos. Por que ele falou isso? O fundamentalismo, ele nega esse contexto, ele crê realmente no literal. Na religião, a experiência da religiosidade ela pode ser libertadora, gente. Para algumas pessoas, nós temos exemplo de pessoas que você acredite ou não, mas essa experiência da religiosidade, ela pode ser libertadora e foi libertadora para muita gente. Algumas pessoas que precisavam realmente de um novo respiro, uma nova forma de viver. Ou ela pode ser extremamente opressora. Sabe? Ela pode tirar a pessoa de um caminho que ela estava e levar para outro totalmente contrário em relação à sua convivência com a sociedade. Eu posso ser misógino, eu posso ser machista e justificar tudo isso com a religião. O fundamentalismo religioso, na verdade, é um dos maiores males da nossa sociedade. Muitos aspectos de ser exclusivista, além de ser sectários. O grande problema está aí, gente.
Como a gente pode ser assim numa sociedade plural em que nós vivemos hoje? Alguns se comportam assim, tipo assim, na religião. Se o meu Deus é verdadeiro, eu falo de um Deus verdadeiro? Claro que o seu não é. Como a gente pode se relacionar com a sociedade desta maneira? Se você não tem um comportamento como definido em alguma determinada cultura religiosa presente em nosso país, você não tem pertença de santidade ou da graça de Deus. Às vezes acontece isso até, tipo assim, eu vou dar exemplo da igreja evangélica, né? Você, que eu pertenço. Você é desta igreja, determinada igreja, e aquele outro da determinada outra igreja. Então eu vou defender a minha igreja dizendo que aquela ali não tem uma pertença de santidade, cara. O correto é a nossa, esta daqui. Sobre o fundamentalismo, nós podemos dizer que é qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador, integrista, que enfatiza uma obediência rigorosa e literal ao conjunto de princípios básicos que estão em determinado livro. Como nós veremos à frente, o fundamentalismo não é algo novo, né? Na verdade, ele surgiu no início do século passado nos Estados Unidos e chegou ao Brasil assim de maneira reciclada, tá? Essas ideias de mundo plano que nós ouvimos tanto hoje, né, da terra plana, né, como diz o William Bonner, ser contra as vacinas, que as pessoas não deveriam se vacinar, e teremos outro exemplo agora, nesse momento em que estão chegando as vacinas no país. Né? Já existe um grupo de pessoas contra as vacinas, né? A começar das autoridades, algumas autoridades no país que são contra a vacina. Então, como eu disse, isso já existe há muito tempo. Alguns grupos religiosos de linha evangélica nos Estados Unidos que criaram, na verdade, e cunharam esse termo. Como nós veremos. Agora, nós temos essa ideia presente no Brasil quando líderes religiosos, eu vou citar nomes como Silas Malafaia, porque ele disse, está em vídeo, é só você procurar, ele disse no início dessa quarentena, sabe, que teve que reinventar muitas pessoas, que tudo isso era invenção da mídia, era exagero da mídia, esquerdopata, foi o nome que ele chamou, né? É engraçado você achar que alguns canais que passaram muito tempo sendo direitopata, agora são esquerdopata. Semanas atrás aí, quando uma criança, na verdade, foi sugerido, né, e ela escolheu fazer isso, um aborto com aval da justiça, eu não vou entrar nesse mérito agora, ele foi totalmente contra, tudo bem, não tem problema ser contra, passou a semana toda falando sobre este assunto e culpando quem ele pudesse culpar pela frente. Mas quando acontece uma enxurrada de pastores e pastora, e ainda outras pessoas sendo suspeitos de crimes, outros são presos, crime de corrupção e tantas outras coisas, e não se falou um vídeo sequer. Se você for no canal dessa pessoa, você não vai encontrar um vídeo sequer falando sobre esse assunto. Ora, a sociedade precisa entender por que acontece isso. E ora, o cristão tem resposta, com certeza. Mas não houve um vídeo sequer. É legalismo que se chama, Que exemplos para se conquistar pessoas para essa ou aquela fé nós teremos agindo desta maneira? Esse tipo de cristão está oferecendo o quê para a sociedade? Por último, o fundamentalismo religioso, e que nós temos vários exemplos no Brasil, não sabe conviver com o diferente, com ideias diferentes, porque deseja que todos pensem iguais, aceitem suas ideias e comportamento com respaldo que é maioria, mesmo que a compreensão de mundo ela seja errada, mas você deve aceitar. É sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos.
esse movimento, que eu não gosto de chamar de movimento, mas essa ideologia, ela começa com as igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas mesmo as igrejas evangélicas não sendo apenas uma, tendo um líder, grande parte delas adotaram essa postura fundamentalista na época e até hoje. Como eu falei, a questão do fundamentalismo, ele se volta apenas para essas religiões de livro e monoteístas. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Em todo caso, a expressão ela denota um sentido negativo, indicando rigidez, inflexibilidade, de opinião e compreensão. Além disso, no âmbito religioso, a palavra fundamentalismo também se associa a atos violentos, como o terrorismo e regimes políticos severos, né? Regimes teocráticos, podendo assim ela ser confundida com outras expressões como fanatismo, extremismo ou ainda o sectarismo, como eu já falei. Entenda que não quer dizer que quem é fundamentalista sempre é terrorista. Não. Não foi bem isso, é só você rever o que eu falei. A expressão foi, assim como eu disse, foi formalmente definida pela primeira vez em 1920, né, por um pastor americano da Igreja Batista, chamado Curtis Lee Laws. Né? Então ele estava vinculado ao movimento protestante americano, que era contrário ao segmento protestante liberal dos fins do século XIX. Havia esse movimento liberal de interpretação bíblica e de releitura das escrituras, como especifica a pesquisadora Karen Armstrong, né, em uma obra que ela lançou, Em Nome de Deus, o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e o islamismo. A primeira formulação dessas crenças fundamentalistas ocorreu na Conferência Bíblica em Niágara, durante uma assembleia que houve da Igreja Presbiteriana, e gerou 5 fundamentos dentro do fundamentalismo que são pregados até hoje. A Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e ela é inerrante, ela não tem erros. O nascimento virginal de Jesus Cristo, a morte de Cristo para a redenção do pecado, a ressurreição de Cristo e a realidade histórica dos milagres de Jesus. Se fosse assim, estava ótimo, porque há pontos desse daí que a própria pessoa que não é religiosa vai entender e pode até aceitar. O problema são os paralelos, tá? Aquilo que isso aí vai ligar, segundo a cabeça de um fundamentalista. Lembrando que o fundamentalismo, só para lembrar vocês, não surgiu na igreja pentecostal. Não, o pentecostal já trouxe essa postura porque alguns já eram fundamentalistas nas suas igrejas de linha tradicional histórica, né? E trouxeram essa ideia. E outros pentecostais que surgiram aqui no Brasil, e neopentecostais e pós-pentecostais, é porque queriam mais dureza na sua crença, na sua igreja, etc. Então adotaram essas posturas aí, foram aprendendo. Né? Isso aí era comum acontecer. Para o fundamentalista, qualquer pessoa que pense ou se expresse de modo diferente, na verdade, ele passa a ser identificados como inimigas. Né? Eu não estou falando que eles, porque eu já convivi nesse meio, gente. E ainda tenho a minha fé. Não ando pregando ela aqui, mas de forma coerente, eu digo o que acontece. Sem necessidade de grandes esforços, nós podemos encontrar vários artigos, reportagens, revistas, livros, etc., tratando sobre esse tema. Num dado momento, nós temos nossa atenção dirigida a uma questão. Qual a razão para tanto se falar sobre fundamentalismo religioso em termos de paz entre as religiões? A resposta a essa pergunta ela pode não ser tão curta, né, quanto a essa questão que eu formulei agora. Se observa hoje no Brasil que alguns grupos evangélicos, principalmente os pentecostais, os neopentecostais e os pós-pentecostais, que são poucas pessoas que falam sobre os pós-pentecostais, há uma confusão entre pós-pentecostalismo e neopentecostalismo. Eu sugiro que você assista alguns vídeos que eu fiz essa diferenciação aí. Bom, esses grupos eles se organizam em busca de um poder mais coeso
no governo. A gente já falou tantas vezes aqui que quando a religião ela tem essa aproximação com determinado governo, não estou falando apenas desse, ela se dá mal. A igreja perde. Sabe? A instituição perde. E aqueles que são fiéis também perdem com isso. A história mostra isso. O governo convida, esse governo agora, ele convidou ministros que se intitulam régua moral do país e se apresentam como terrivelmente evangélicos. Eu tenho até receio desse nome, terrivelmente evangélico, se ele não fosse apenas de retórica. Né? Se ele realmente está falando que é terrível, porque é terrível mesmo, usando esse nome como parâmetro realmente. Gente, isso aqui não é uma crítica partidária, tá? A questão aqui é religiosa e social. O que fazer com a grande quantidade de pessoas que não são evangélicas? Não são cristãos? E se são, elas não pensam iguais, elas pensam diferentes. O que é que eu vou fazer com essas pessoas? Caso eu tenha a maioria, por exemplo, na sociedade brasileira, no governo, o que é que eu vou fazer? Exterminar essas pessoas? Forçar que essas pessoas se convertam, né, como fizeram, ou houve no passado? Isso já aconteceu no passado? Hoje se fala tanto em questões ideológicas. Olha, tem que ter a ideologia desse grupo, a ideologia, por exemplo, da escola. Tá. Eu gostaria de saber qual é a parte do mundo que não possui uma ideologia. E caso eu consiga tirar determinada ideologia de um país, de um grupo, de uma escola, por exemplo, qual é a ideologia que eu vou colocar no lugar? Me diga. Se eu estou tirando uma ideologia, eu vou colocar outra, evidentemente. Então, esse papinho de dizer que a escola não deve ter ideologia, vai ter o quê? Para os fundamentalistas, qualquer pessoa que pense ou se expresse de modo diferente daquilo que eles apregoam, passa a ser identificado como inimigo, como eu já falei. Hoje nós estamos diante de uma ascensão de determinados grupos evangélicos que representam um grande perigo ao Estado laico. Eu sinto dizer, assim, é minha crença, é minha religião, tá? Mas é um grande perigo ao Estado laico. O país é laico. E a sociedade brasileira, ela acaba, uma parte dela, sofrendo isso devido ao seu potencial fundamentalista. Esse fundamentalismo apregoado no Brasil é um fundamentalismo legalista. O pior de tudo é isso, gente. Que se fosse um fundamentalismo que realmente, se é que fosse bom fundamentalismo, que a história conta que não, mas se vivesse aquilo que prega, mas o problema é que são legalistas, sectários, do mais radical possível. Isso é o que mais esquisito, assim, existe para nós, que somos evangélicos. E queremos demonstrar para a sociedade, assim, nós temos Jesus, sou da paz. Como? Eu vou dar um exemplo de um pastor que se intitula fundamentalista, aos quatro ventos. Ele tem um canal seguido por milhares de pessoas, aqueles discursos de negação da ciência, não podem ser exemplos para ninguém. Como eu já falei, dizia que a pandemia não existia, que era coisa da mídia, de esquerdistas, etc, etc, etc. A forma de se expressar parece ser... porque o corpo demonstra aquilo que você está querendo dizer. Quando você mente, o corpo mostra outra coisa. Existem especialistas para isso. Chamando as pessoas de desgraçados, de canalhas. Isso não é uma coisa louvável. E ainda diz que aquilo é retórica. Como? Eu fui professor de retórica durante o período e pelas minhas leituras que eu fiz, eu nunca li em nenhuma parte que na homilética ou na oratória há necessidade de uma forma de expressão tal qual o Silas se expressa. Você pode gritar, você pode falar baixo, você pode falar merda, as expressões corporais podem demonstrar o que você desejar. Mas, quando isso
para o público que está ali assistindo, parece ser destilação de ódio, então nada do que se fala vai ser exemplo para mim. Só terá justamente uma resposta negativa daquilo que se está querendo promover. Eu vou falar disso aqui para que as pessoas entendam e cada vez mais se convertam. Como? Só que não, como dizem meus alunos. Eu só citei esse pastor aqui porque ele é um exemplo conhecido no Brasil todo. Pela sua postura legalista, a sua postura sectarista e fundamentalista. Conservador não. Conservadorismo é um outro assunto, que alguns desses não sabem do que estão falando e precisam estudar. O fundamentalismo religioso, ele diz que nós lutamos para conservar aquilo que a Constituição pede, ela narra, ela manda, mas não é. O caso da garotinha, da questão do aborto, se foi contra a Constituição. Aqueles que não aceitaram a decisão da Justiça. A Constituição diz que o país é laico, o Estado é laico, ele não pode simplesmente defender a religião em relação a todas as demais. Como eu disse, nosso país é plural. Tem religiões que vocês conhecem, a maioria está me ouvindo, e religiões que vocês nunca ouviram falar aqui no Brasil. Religiões que a gente acha que não existem, mas estão presentes aqui. Que não são cristãs, que não são da Umbanda, que não são do Candomblé, que não são da Quimbanda, que não são católicas, que não são protestantes, que não são pentecostais, não pentecostais, pós-pentecostais, que não são magia negra. São religiões que vocês, a maioria, nunca ouviram falar. E o Estado é laico exatamente por isso, para que possa respeitar a todos, possa governar para todos e não somente para um grupo de pessoas. Ele não pode simplesmente governar para aquele grupinho de pessoas. Em todo governo, existem as pessoas que o apoiam e aquelas pessoas que não apoiam. Então, você pode conviver com esses dois grupos. Há necessidade dessas duas bases lutando, né, e colocando as suas impressões. Da mesma maneira, numa igreja. Ninguém venha me falar que a igreja é um mar de rosas, porque eu convivi durante muito tempo. E ainda convivo. Sempre em novidade, mas eu convivo. Que a igreja é mar de rosas, todo mundo pensa igual. Não. Podem defender essas questões de fundamentalismo, todo mundo junto. Mas a convivência na igreja, não. Existem aqueles que amam o pastor e se doam totalmente pelo pastor. Há aqueles que não. Não, gostaria de outro pastor. Gostaria que esse saísse. Eu gostaria que esse padre saísse. Chegasse outro padre. E por aí vai, gente. Então não existe essa unanimidade. Apesar de que, da mesma maneira como na sociedade o fundamentalista vai te tratar, na igreja será pior ainda. Isso é normal. É isso aí, gente. Até a próxima.